Você já percebeu que muitas pessoas oram todos os dias, pedem, clamam, derramam o coração diante de Deus, mas, lá no fundo, ainda carregam uma dúvida silenciosa, uma pergunta que quase ninguém tem coragem de admitir, mas que muitas vezes aparece na mente quando o silêncio parece prolongado. Será que Deus realmente está me ouvindo? Agora pense comigo por um instante. E se eu te dissesse que existe uma promessa de Jesus que muda completamente a forma como enxergamos a oração? Uma promessa tão poderosa que, se for realmente compreendida, pode transformar a maneira como você fala com Deus, como você espera pelas respostas e até como você enfrenta as dificuldades da vida. Jesus disse algo que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega uma profundidade espiritual enorme. Ele disse: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Perceba o peso dessas palavras. Não é apenas pedir, não é apenas orar. Existe algo no meio disso que muda tudo. Existe uma atitude espiritual, uma postura de fé, uma confiança no agir de Deus que faz toda a diferença. E talvez o mais impressionante seja que muitas pessoas leem esse versículo, repetem essa promessa, mas ainda não perceberam o detalhe que Jesus estava revelando naquele momento. Um detalhe que tem o poder de transformar ansiedade em paz, medo em confiança e dúvida em uma fé viva e ativa. Talvez você tenha chegado aqui hoje justamente porque está carregando um pedido no coração. Talvez exista algo que você tem colocado diante de Deus em oração, uma resposta que você espera, uma situação que precisa de intervenção divina, um milagre que só o Senhor pode realizar. E se for esse o seu caso, eu quero te pedir uma coisa muito simples agora. Abra o seu coração para essa mensagem, porque o que Jesus ensinou sobre a oração vai muito além de simplesmente falar com Deus. Existe um segredo espiritual escondido dentro dessa promessa. Algo que muda completamente o momento em que a resposta começa a acontecer. E é exatamente isso que vamos começar a entender agora, olhando com mais atenção para o que realmente estava acontecendo quando Jesus declarou essas palavras tão poderosas. Agora, existe algo nessa promessa de Jesus que pode parecer estranho à primeira vista, quase contraintuitivo, porque a maioria de nós aprendeu a acreditar depois que vê a resposta. Nós vemos o milagre, e então acreditamos. Vemos a porta se abrir, e então dizemos que Deus ouviu. Vemos a situação mudar, e só então sentimos paz no coração. Mas quando Jesus ensinou sobre a oração, ele apresentou uma lógica completamente diferente daquilo que o mundo costuma ensinar. Ele disse algo que muda totalmente a ordem das coisas espirituais. Ele não disse: quando receberem, então creiam. Não. Ele disse: crede que o recebereis e tê-lo-eis. Percebe a inversão? A fé verdadeira começa antes da resposta aparecer. A confiança em Deus começa no momento da oração, não no momento do milagre. Isso significa que quando alguém se aproxima de Deus em oração, algo muito mais profundo está acontecendo do que simplesmente fazer um pedido. Existe um encontro espiritual acontecendo ali. Existe uma conexão real entre o coração humano e o coração de Deus. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se confundem, porque elas oram, mas continuam carregando o peso da ansiedade. Elas pedem, mas continuam dominadas pelo medo de que nada aconteça. Elas falam com Deus, mas saem da oração como se tudo ainda estivesse nas próprias mãos. Mas Jesus estava revelando algo poderoso. A oração não é apenas um pedido. É um ato de confiança. Quando você ora com fé, você está declarando diante de Deus e diante do mundo espiritual que acredita que Ele ouviu, que Ele se importa e que Ele está agindo, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver nada mudando ao redor. É como se a oração abrisse uma porta invisível entre o céu e a terra.
No momento em que você fala com Deus, algo começa a se mover no mundo espiritual. Algo começa a ser preparado, alinhado, direcionado pela mão do Senhor. E muitas vezes o coração humano ainda não percebe isso, porque está esperando primeiro ver sinais externos para então acreditar. Mas Jesus estava ensinando exatamente o contrário. A fé verdadeira nasce no silêncio da oração, no momento em que você entrega tudo nas mãos de Deus e decide confiar, mesmo antes de qualquer resposta visível aparecer. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas deixam escapar a profundidade dessa promessa. Porque quando Jesus falou sobre crer enquanto ora, ele não estava falando apenas sobre imaginar algo positivo. Ele estava apontando para uma realidade espiritual muito mais profunda, algo que pode transformar completamente a maneira como você se aproxima de Deus em oração e a forma como você espera pela resposta que ainda está por vir. Para entender melhor o que Jesus estava ensinando sobre fé e oração, imagine por um instante uma cena simples. Alguém planta uma semente na terra. No momento em que a semente é colocada no solo, nada parece ter mudado. A terra continua igual, a superfície continua silenciosa, e quem olha de fora pode até pensar que nada aconteceu. Mas quem plantou sabe que algo começou ali, debaixo da terra, invisível aos olhos humanos. A semente está se abrindo, criando raízes, iniciando um processo que não pode mais ser interrompido. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda não exista nenhuma folha aparecendo, o crescimento já começou. Existe vida em movimento ali, trabalhando no silêncio. Agora pense na oração dessa mesma forma. Quando você se coloca diante de Deus, abre o coração e apresenta o seu pedido com fé, algo semelhante acontece no mundo espiritual. Pode ser que os seus olhos ainda não vejam nenhuma mudança imediata. Pode ser que a situação ao seu redor ainda pareça a mesma. Mas no momento em que a oração é feita com fé, é como se uma semente fosse plantada diante do trono de Deus. E é exatamente por isso que Jesus disse para crer enquanto ora. Porque no instante da oração, algo já começou a acontecer, mesmo que ainda esteja escondido debaixo da superfície das circunstâncias. Muitas respostas de Deus começam assim, no silêncio, no invisível, no lugar onde os olhos humanos não conseguem enxergar. Talvez você já tenha vivido algo assim sem perceber. Uma oração feita em um momento de dor. Uma conversa sincera com Deus no meio de uma madrugada difícil. Um pedido que parecia pequeno, mas que vinha carregado de fé. E naquele momento parecia que nada tinha mudado. O problema ainda estava lá, a luta ainda continuava, o coração ainda estava esperando. Mas assim como a semente debaixo da terra, a oração não desaparece. A Bíblia mostra várias vezes que Deus ouve, guarda e trabalha nas respostas muito antes de nós percebermos qualquer sinal. A fé, então, se torna exatamente essa confiança silenciosa de que algo está acontecendo no invisível, mesmo quando tudo ao redor parece parado. E quando começamos a enxergar a oração dessa forma, a promessa de Jesus começa a fazer muito mais sentido. Porque crer que receberemos não é ignorar a realidade. É confiar que Deus já começou a agir no momento em que falamos com Ele. É olhar para o céu com esperança e dizer no coração: Senhor, eu confio que o Senhor ouviu. E é justamente nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um pedido e passa a se tornar algo muito mais profundo. Uma troca espiritual que transforma o coração de quem ora, preparando o terreno para aquilo que Deus ainda está prestes a fazer. E é exatamente nesse momento que acontece algo que muitas pessoas não percebem. Algo que Jesus estava revelando de forma muito profunda quando falou sobre oração e fé. Porque quando alguém se aproxima de Deus com o coração sincero, não acontece apenas um pedido. Existe uma troca espiritual acontecendo ali. Pense nisso por um instante. Você chega diante de Deus carregando preocupações, medos, dúvidas, talvez até um peso enorme no coração.
Às vezes, é uma situação difícil na família, uma luta na saúde, uma decisão que parece impossível, ou até aquela sensação de estar perdido sem saber qual caminho seguir. E então você começa a orar, fala com Deus, entrega tudo nas mãos dele, mas a oração verdadeira não termina apenas com palavras sendo ditas. Algo começa a mudar dentro de quem ora. Aquela ansiedade que parecia esmagar o coração começa a perder força. Aquela sensação de estar sozinho começa a dar lugar a uma presença silenciosa, mas real. É como se Deus dissesse, no profundo da alma, agora deixa isso comigo. É por isso que tantas vezes a Bíblia conecta a oração com paz. Porque quando alguém realmente entrega o pedido nas mãos de Deus, não sai da oração apenas esperando uma resposta futura. Sai com algo que já pode ser experimentado naquele momento. A paz de Deus guardando o coração. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma situação ainda não mudou do lado de fora, mas algo mudou dentro de você. O problema ainda existe, mas o coração já não está dominado pelo mesmo medo. A tempestade pode até continuar ao redor, mas dentro de você começa a surgir uma confiança diferente, uma certeza silenciosa de que Deus está cuidando de tudo. E é exatamente isso que Jesus estava ensinando quando falou para crer enquanto ora. Porque no momento em que você entrega o pedido ao Senhor, algo acontece no coração. A preocupação começa a ser substituída por confiança. O peso começa a ser substituído por esperança. A inquietação começa a ser trocada por uma paz que não depende das circunstâncias. A oração, então, deixa de ser apenas um momento de falar com Deus e passa a ser um lugar de encontro, onde o coração humano entrega suas cargas e recebe algo que o mundo não pode oferecer. É ali que o medo começa a perder espaço e a fé começa a crescer de forma silenciosa, preparando o terreno para aquilo que Deus ainda está prestes a revelar através da sua palavra e das histórias que a própria Bíblia nos mostra sobre pessoas que viveram exatamente essa experiência. A Bíblia está cheia de momentos em que pessoas comuns viveram exatamente esse tipo de experiência com Deus. Momentos em que a oração parecia simples aos olhos de quem estava de fora. Mas no mundo espiritual, algo muito profundo estava acontecendo. E um dos exemplos mais marcantes aparece quando olhamos para a vida de pessoas que aprenderam a confiar em Deus, mesmo antes de ver qualquer resposta. Pense, por exemplo, em alguém que chega diante de Deus em um momento de necessidade profunda. Não existe garantia humana de que a situação vai mudar rapidamente. Não existe um sinal imediato dizendo que tudo já foi resolvido. Existe apenas a oração e a fé colocada diante do Senhor. E mesmo assim, ao terminar aquela oração, algo dentro da pessoa começa a mudar. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente esse padrão espiritual acontecendo. Homens e mulheres que falavam com Deus em meio à dor, em meio à espera, em meio a circunstâncias que pareciam impossíveis de resolver. E ainda assim, havia algo diferente no coração deles. Uma confiança que não vinha das circunstâncias, mas da presença de Deus. Isso é o que torna a fé bíblica tão poderosa. Ela não depende do que os olhos conseguem ver naquele momento. Ela nasce do relacionamento com Deus. Nasce da convicção de que o Senhor ouve, de que o Senhor se importa e de que nenhuma oração feita com fé passa despercebida diante dele. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses momentos agora. Talvez exista algo que você tem colocado diante de Deus repetidas vezes em oração. Algo que ainda não mudou, algo que ainda está em processo, algo que ainda parece distante da resposta que você espera. E mesmo assim, dentro de você, existe aquela pequena chama de esperança dizendo que Deus está trabalhando. E muitas vezes é exatamente assim que os milagres começam. Não com um grande sinal visível, mas com uma decisão silenciosa no coração de continuar confiando, continuar orando. Continuar acreditando que Deus está presente,
mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. É nesse ponto que a palavra de Deus deixa de ser apenas um texto antigo e começa a tocar diretamente a vida de quem está ouvindo. Porque a promessa de Jesus sobre a oração não ficou apenas naquele momento da história. Ela continua viva, continua ecoando, continua convidando cada pessoa que crê a experimentar algo que começa no coração e que muitas vezes prepara o caminho para algo que Deus ainda está prestes a revelar de uma maneira surpreendente. Agora existe uma crença muito comum que acaba afastando muitas pessoas da verdadeira experiência da oração. Algumas pessoas pensam que precisam usar palavras perfeitas, frases bonitas ou uma linguagem muito elaborada para que Deus realmente as ouça. Outras acreditam que só conseguem orar do jeito certo quando estão em um momento espiritual muito forte, quando sentem algo especial, ou quando tudo parece estar em perfeita ordem dentro do coração. Mas quando olhamos para aquilo que Jesus ensinou sobre a oração, percebemos algo surpreendente. A verdadeira oração não nasce da perfeição das palavras, nasce da sinceridade do coração. Deus nunca pediu discursos sofisticados, Ele nunca exigiu fórmulas complicadas. O que Ele sempre procurou foi algo muito mais simples e muito mais profundo, um coração que confia. Isso muda completamente a maneira como muitas pessoas enxergam a oração, porque de repente a conversa com Deus deixa de parecer algo distante ou difícil e passa a ser algo tão simples quanto falar com um pai que está presente, um pai que escuta, que conhece cada pensamento antes mesmo de ser dito e que entende até as orações que às vezes saem em forma de silêncio ou lágrimas. Talvez você já tenha vivido momentos em que não sabia exatamente o que dizer em oração. Momentos em que as palavras pareciam faltar, em que a dor era grande demais ou a situação era confusa demais para colocar tudo em frases organizadas. E mesmo assim, naquele instante, Deus estava ouvindo. Porque a oração verdadeira não depende da eloquência humana, mas da fé que se levanta no coração. E quando entendemos isso, algo começa a mudar profundamente dentro de nós. A oração deixa de ser um momento de pressão espiritual, onde a pessoa sente que precisa fazer tudo perfeitamente. Em vez disso, ela se torna um encontro simples, sincero e poderoso com Deus. Um lugar onde o coração pode descansar, onde a fé pode crescer e onde a presença do Senhor começa a preencher aquilo que antes estava cheio de medo ou insegurança. É por isso que a promessa de Jesus sobre a oração continua sendo tão transformadora. Porque quando alguém entende que pode falar com Deus de maneira simples, verdadeira e cheia de fé, algo novo começa a nascer dentro do coração. A confiança cresce, a esperança se fortalece e a pessoa começa a perceber que a oração não é apenas um ritual religioso, é um relacionamento vivo com o próprio Deus. E quando essa verdade finalmente entra no coração, a oração deixa de ser apenas um pedido isolado e começa a abrir espaço para um momento ainda mais profundo, onde a fé se transforma em palavras e o coração começa a falar diretamente com Deus em um diálogo que pode mudar completamente o ambiente espiritual ao redor. Agora, eu quero te convidar para um momento especial. Se for possível para você, respire fundo por um instante. Acalme o coração. E imagine que você está exatamente agora diante da presença de Deus. Não importa onde você esteja assistindo a este vídeo, talvez na sua casa, talvez no silêncio da noite, talvez em um momento em que o seu coração estava precisando ouvir exatamente essa mensagem. O importante é lembrar que Deus está perto, ouvindo cada palavra e conhecendo cada pensamento. E neste momento, nós vamos orar juntos, não como um ritual complicado, mas como uma conversa sincera com o Senhor. Eu vou dizer algumas palavras, e no seu coração você pode repetir comigo, com fé, com confiança, acreditando na promessa que Jesus nos deixou. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença. O Senhor conhece a minha vida, conhece o meu coração
e conhece também tudo aquilo que eu tenho carregado em silêncio. Pai, a tua palavra diz que tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo que receberemos, nós teremos. E hoje eu escolho confiar nessa promessa. Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que está pesando no meu coração. Coloco diante de Ti as preocupações, os medos, as situações que parecem difíceis demais para mim. Eu reconheço que sozinho eu não consigo resolver tudo, mas eu também reconheço que nada é impossível para o Senhor. Pai, aumenta a minha fé. Ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando os meus olhos ainda não conseguem ver a resposta. Ensina-me a descansar nas Tuas promessas, sabendo que o Senhor ouve cada oração feita com sinceridade. Que a Tua paz venha agora sobre o meu coração, substituindo toda a ansiedade, todo o medo e toda a inquietação. Senhor, eu creio que o Senhor está ouvindo esta oração. Eu creio que o Senhor está trabalhando no invisível, preparando caminhos que talvez eu ainda não consigo enxergar. E neste momento eu entrego tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Continue com essa postura de oração por um instante, porque quando alguém fala com Deus com fé, algo começa a se mover não apenas no coração, mas também no ambiente espiritual ao redor. E é justamente a partir desse lugar de fé que vamos dar o próximo passo, declarando com confiança aquilo que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. Agora que o seu coração já falou com Deus em oração, existe algo muito poderoso que acontece quando começamos a alinhar nossas palavras com as promessas da palavra de Deus. Porque a fé não vive apenas dentro do pensamento, ela também ganha força quando é declarada. Quando a pessoa começa a falar com convicção aquilo que Deus já disse, algo começa a se fortalecer dentro da alma. Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Enquanto você continua aqui comigo, permita que essas palavras se tornem também declarações de fé no seu coração. Não como frases vazias, mas como verdades espirituais que você decide abraçar. Eu declaro que Deus ouve as minhas orações. Eu declaro que nenhuma palavra dita diante do Senhor passa despercebida. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo que receberemos, nós teremos. E por isso eu escolho confiar nas promessas do Senhor. Eu declaro que a minha fé é maior do que o meu medo. Eu declaro que a presença de Deus está trabalhando mesmo quando eu ainda não consigo ver o resultado. O céu não está em silêncio. Deus está agindo no invisível, preparando respostas, abrindo caminhos e movendo circunstâncias que estão além da minha compreensão. Eu declaro que a paz de Deus guarda o meu coração, que a ansiedade perde força diante da confiança no Senhor. Que cada preocupação entregue em oração está agora nas mãos daquele que tem poder para transformar qualquer situação. Eu declaro que Deus é fiel, que as promessas dele continuam vivas, que aquilo que hoje parece impossível para os olhos humanos ainda pode se tornar testemunho do poder de Deus. E enquanto essas palavras começam a ecoar dentro do seu coração, algo muito especial acontece. A fé cresce. A esperança se fortalece, a mente começa a se alinhar com aquilo que Deus já declarou na sua palavra. Porque quando alguém ora, crê e declara a promessa de Deus, a atmosfera espiritual ao redor também começa a mudar. E é exatamente a partir desse lugar de fé que nasce algo muito importante para a vida espiritual. Pequenas atitudes, pequenos hábitos que podem transformar a forma como você vive a sua caminhada com Deus todos os dias. Agora que entendemos essa promessa poderosa de Jesus e experimentamos juntos esse momento de oração e fé, existe algo muito importante que pode transformar essa mensagem em algo vivo no seu dia a dia. Porque a fé não cresce apenas em grandes momentos espirituais. Muitas vezes, ela cresce nos pequenos hábitos que construímos todos os dias na nossa caminhada com Deus. Pense nisso como pequenas sementes espirituais sendo plantadas no coração.
Assim como falamos antes sobre a semente que cresce no silêncio, esses pequenos hábitos também começam discretamente, mas com o tempo produzem uma fé muito mais forte, uma confiança muito mais profunda e uma paz que permanece mesmo quando os desafios aparecem. Um desses hábitos simples é separar alguns minutos do seu dia para falar com Deus com sinceridade. Não precisa ser algo longo ou complicado. Pode ser logo pela manhã, quando o dia ainda está começando, ou à noite, antes de descansar. Apenas alguns minutos de oração verdadeira, abrindo o coração diante do Senhor e lembrando das promessas que Ele deixou na sua palavra. Outro hábito poderoso é trazer à memória as promessas de Deus quando a mente começar a se encher de preocupações. Muitas vezes, os pensamentos correm rapidamente para o medo, para a ansiedade, para aquilo que ainda não sabemos como resolver. Mas nesse momento, você pode lembrar exatamente daquilo que Jesus disse. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis. E quando essa promessa começa a ocupar espaço dentro da mente, a fé começa a substituir a inquietação. Também é muito poderoso transformar pequenos momentos do dia em conversas com Deus. Às vezes, enquanto você caminha, enquanto trabalha, enquanto dirige, ou até em um momento de silêncio. Esses pequenos diálogos com o Senhor fortalecem o relacionamento com Ele e lembram o coração de que Deus está presente em cada detalhe da vida. Com o tempo, esses hábitos simples criam algo muito bonito dentro da vida espiritual. A oração deixa de ser apenas um recurso usado em momentos de dificuldade e passa a se tornar um caminho constante de comunhão com Deus. A fé deixa de aparecer apenas quando tudo está bem e começa a permanecer firme mesmo nas situações mais desafiadoras. E quando essa rotina espiritual começa a se formar, a promessa de Jesus sobre a oração se torna cada vez mais real dentro da vida. A confiança cresce, a presença de Deus se torna mais perceptível e o coração começa a viver com uma esperança diferente. Uma esperança que também pode ser compartilhada com outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa mesma palavra hoje. E enquanto você ouve essa mensagem e permite que essa promessa de Jesus entre no seu coração, talvez exista algo muito especial acontecendo agora mesmo. Talvez essa palavra tenha tocado exatamente uma área da sua vida que precisava de esperança. Talvez tenha lembrado você de algo que estava guardado no seu coração há muito tempo. Ou talvez tenha sido aquele pequeno empurrão espiritual que estava faltando para você voltar a confiar plenamente nas promessas de Deus. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu quero te convidar para um gesto simples, mas muito significativo. Escreva aqui nos comentários uma pequena declaração de fé. Pode ser algo curto, algo sincero, algo que represente aquilo que você decidiu confiar hoje diante de Deus. Muitas pessoas que passam por aqui gostam de escrever algo como "eu creio" ou "eu recebo essa promessa", porque essas palavras se tornam uma forma de expressar publicamente a fé e também de fortalecer o coração. E existe algo muito bonito que acontece quando fazemos isso juntos. Porque quando você olha os comentários e vê outras pessoas declarando fé, compartilhando pedidos de oração ou simplesmente dizendo que confiam em Deus, você percebe que não está sozinho nessa caminhada espiritual. Existe uma comunidade de pessoas que também estão buscando a presença de Deus, também estão aprendendo a confiar nas promessas da palavra e também estão caminhando passo a passo nessa jornada de fé. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe também o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa palavra a chegar até outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente um momento de dúvida, medo ou ansiedade, e que precisam ouvir que Deus ainda ouve orações e ainda responde àqueles que confiam nele. E enquanto essa comunidade de fé continua crescendo aqui, compartilhando esperança, oração e encorajamento, existe algo ainda muito importante que precisamos entender sobre essa promessa de Jesus.
Algo que pode mudar completamente a forma como você vai enxergar a sua vida espiritual a partir de agora. E talvez, enquanto você escutava tudo isso, algo dentro do seu coração começou a fazer mais sentido. Aquela promessa de Jesus, que parecia apenas uma frase bonita, começa a ganhar vida de uma forma diferente. Porque quando ele disse que tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo que receberemos, nós teremos, ele não estava apenas ensinando sobre um momento isolado de oração. Ele estava revelando um caminho de fé, um relacionamento vivo com Deus. A cada oração sincera, a cada momento em que alguém decide confiar nas promessas do Senhor, algo começa a ser construído no coração. A fé se fortalece, a esperança cresce, e a pessoa começa a perceber que a presença de Deus não está distante. Ela está acompanhando cada passo da caminhada. Mesmo nos dias em que as respostas parecem demoradas, mesmo nos momentos em que tudo ainda parece incerto, Deus continua trabalhando de maneiras que muitas vezes ainda não conseguimos enxergar. E é exatamente por isso que a palavra de Deus continua sendo tão poderosa. Porque ela não fala apenas sobre histórias antigas ou promessas que ficaram no passado. Ela continua viva, continua falando com quem abre o coração, continua despertando fé em quem decide confiar nas palavras de Jesus. Talvez hoje tenha sido apenas o começo de algo novo na sua vida espiritual. Talvez essa mensagem tenha sido aquele lembrete de que Deus ainda ouve orações, ainda responde aos que creem e ainda transforma situações que pareciam impossíveis. E quando começamos a olhar para a oração dessa forma, percebemos que existe muito mais para descobrir, muito mais para experimentar e muito mais para aprender sobre aquilo que Deus pode fazer quando alguém decide confiar de verdade. Porque existe uma outra promessa bíblica que está profundamente conectada com essa que acabamos de refletir. Uma promessa que fala sobre a maneira como Deus responde àqueles que buscam a sua presença de todo o coração. E entender isso pode mudar ainda mais a forma como você se aproxima de Deus em oração.